Glória a Deus. Nós devemos estar buscando a Deus em todo o tempo, né? Buscar a Deus é uma excelente oportunidade que temos à nossa disposição, né? Mas para um certo tempo, Deus oferece a sua graça, o seu poder sobre as nossas vidas, o seu amor. Mas isso tem um prazo de validade, né? Desconhecido para nós, né? Não sabemos quanto tempo temos disponível para buscá-lo. Por isso, nós temos que fazer isso agora, enquanto ainda há tempo de buscar o Senhor. Porque a gente percebe, irmão, que porque no céu não vai dar título e credencial de diácono, operador, pastor, não. Mas a gente percebe que existem muitos ministros, muitos obreiros que estão deixando de buscar a Deus, né? Muitos obreiros, crentes, deixando de buscar a Deus. E o que acontece com esse tipo de situação? Vai enfraquecendo a fé. É por isso que a Bíblia diz que, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos está esfriando. Estão deixando de buscar a Deus. Às vezes, por coisinha, irmão, o crente isenta de estar na igreja, no culto, né? E aí a pessoa vai passar um processo doloroso para ele poder reconhecer que ele, sem a ajuda de Deus, ele não chega a lugar algum. Porque o importante para Deus é nós alcançar a vida eterna, né? E se nós não buscar a Deus nos dias de angústia, de dor, como é que podemos receber o amor de Deus, a graça e o poder de Deus na nossa vida? Não tem como. Então tem muitas pessoas, irmão, que estão vivendo uma fé flexível, uma fé sem determinação, né? Acerca da vida eterna, acerca da sua vida espiritual. Quantas pessoas estão fracas por aí? Qualquer coisa que acontece, a pessoa já afasta de Deus, né? Já afasta de vir o culto para a igreja. Não, irmão, nós estamos aqui. Jesus não prometeu coisas boas para nós, não. Ele falou: neste mundo tereis aflição, mas tem bom ano que eu venci, você vai vencer. Não é mamão com açúcar, não, servir a Deus, irmão. A nossa salvação é tomada por força. Quer dizer, não é por briga, por discussão, não. A salvação nossa da vida eterna com Deus, força, quando se diz, é lutar nos dias maus, levantar a cabeça, abrir o coração, servir a Deus com alegria, para que nós possamos estar na presença de Deus, irmão. E quando a trombeta de Deus tocar, nós teremos oportunidade de ouvir o som da trombeta, irmão. Tem muito crente que as trombetas de Deus vai tocar, né, irmão? O arrebatamento da igreja, muitos não vão ouvir, vão ficar desesperados, como que a Bíblia diz. Tem muitos que vão correr de um lado para o outro, querendo ouvir a palavra, mas não vai ter jeito. No livro de Amós diz isso: correrão para um lado, correrão para o outro, mas não vão ouvir mais a palavra de Deus. Enquanto tem vida, há esperança. Nós temos vida, temos saúde, temos família, temos o nosso nome escrito no livro da vida. Agora nós esforçamos para estar na presença de Deus, irmão. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, né? Em Isaías 55 temos, né, um convite maravilhoso para todos que estão sedentos. Todos nós buscamos algo na vida, ansiamos por coisas e pessoas que não podem saciar a nossa sede, né, irmão? Somente Jesus pode preencher a lacuna que há nas buscas do nosso coração. Quer dizer, tem muitas pessoas, né, irmão, ansiosas por coisas. A ansiedade tem tomado conta de muitas pessoas na igreja, pessoas que
nós devemos trabalhar sim, porque Deus conhece a nossa necessidade, Deus conhece e sabe que precisamos trabalhar no emprego ou no autônomo, Deus sabe, mas nós não podemos deixar, irmão, ficar ansioso por coisa dessa vida, irmão? Querer ter apartamento, querer carro zero, querer mansão, Não, nós temos que focar no momento que nós estamos vivendo. Se Deus deu aquilo que temos hoje, irmão, vamos glorificar Deus, porque muitas pessoas estão saindo do foco da presença de Deus, porque, irmão, Ele está deixando o coração deles que vai descer para conquistar muita coisa grande na terra, irmão? Muita coisa grande, e nós às vezes temos que renunciar muitas coisas grandes que pensamos, muitos projetos grandes, irmão, que pensamos para a nossa vida. Às vezes é preciso nós renunciarmos Ele para servir a Deus com alegria, porque tem muitos cristãos, irmão, que tipo assim, já colocou no coração que ele quer ficar rico, que ele quer bem ser sucedido. Deus, a Bíblia diz lá em Salmo, irmão, eu fui moço, eu sou velho, mas eu nunca vi um justo nem a sua descendência mendigar o pão. Então Deus tem pão quentinho do céu para a nossa vida, que é a palavra, e Deus tem alimento para nos satisfazer a nossa fome, a nossa sede. Então nós, como cristãos, temos que atentar para isso, temos que sacrificar, temos que partir para cima, irmão, tirar as coisas que impedem nós de vir a servir a Deus com o coração voltado na presença do Senhor. O filósofo Sócrates disse, uma vida sem busca não é digna de ser vivida. Pessoas que vivem sem propósito na vida são pessoas sem rumo e nem direção. Então nós temos que ter propósito diante de Deus, para Deus dar o direcionamento para aquilo que Ele quer colocar nas nossas mãos, para aquilo que Ele quer que nós conquistamos na terra, enquanto Ele voltar. Em todo caso, sabemos que o mais desmotivado dos homens busca algo na vida. Você pode ver, tem pessoas que são desmotivadas, mas alguma coisa ele está querendo buscar na sua vida. Ele está querendo lutar para conquistar aquilo mesmo. Se ele está um pouco desmotivado, sem motivação nenhuma, mas chega o momento que ele quer buscar alguma coisa. Então nós que temos ânimo, fé em Deus, temos que buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas, irmão, na nossa vida. Infelizmente muitos buscam coisas erradas, sem valor, sem sentido real para viver, num barco furado que mais cedo ou mais tarde ele irá naufragar. É desse jeito que acontece. Aí a pessoa, quando entra num barco furado, de repente vai naufragar, aí quando naufraga, vê o perigo, está morrendo, está sufocado, está passando dificuldade, aí ele respira e fala: eu preciso aproximar de Deus, eu preciso estar mais na presença de Deus. Então nós temos que preservar a nossa fé, a nossa perseverança de estar na presença de Deus, porque senão chega a hora que o barco vai naufragar, e quando ele naufraga é complicado. É igual uma história de alguém. Você não pede a direção, não busca, e de repente, irmão, você entra no colapso. Aí você vai ter que recomeçar tudo de novo. Você já imaginou, irmão? Você está no foco, você está no propósito de servir a Deus, com alegria na alma, mas de repente você vacila, o seu barco ele afunda e naufraga. Aí vem o que? O recomeço, para você recomeçar uma nova história. Aí que mora o perigo. Essa palavra recomeço, às vezes é uma palavra bonita, né? Para você permitir recomeçar, mas é difícil o recomeço daquilo que você teve a oportunidade e você perdeu. Então nós não podemos, irmão, tem que estar atento para tudo que está em volta da nossa vida, tudo que acrescenta algo que nós necessitamos da presença de Deus. Temos que estar atento, irmão, para com essas coisas, né? Jesus pergunta-nos: o que realmente buscamos? O que realmente você está buscando? Uma pergunta. Jesus fez essa pergunta: o que realmente vocês estão buscando?
Então nós temos que nos perguntar todo dia: o que eu estou buscando? Qual que é a minha busca? Qual que é a minha busca? Glória a Deus. Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse: que buscais? João 1,38, a parte A desse capítulo. Os primeiros discípulos buscaram Jesus depois de seu batismo. Eles descobriram que ele é o Salvador, o Cordeiro de Deus, e então não havia nada mais importante para buscar. João 6,68. Glória a Deus. Vamos ler aqui? Vou ler aqui João 6,68. Glória a Deus. 6. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Está vendo, irmão? O que buscais? Jesus, ele voltando e vendo eles seguindo, disse: que buscais? João 1,38 lá. E os primeiros discípulos buscaram Jesus depois do seu batismo. E eles descobriram que ele é o Salvador, o Cordeiro de Deus. Então não havia nada mais importante para buscar. Aí dá ele lá. Buscar a vida eterna. Então, irmão, nós temos que ter esse equilíbrio espiritual. Queriam saber onde ele vivia. Buscar aonde ele vivia. Queriam conhecê-lo melhor e estar ao lado do Senhor. Eles entenderam que o mais importante, os discípulos, era buscar a presença e a companhia do Filho de Deus. Eles entenderam que era necessário, portanto, buscar a presença e a companhia do Filho de Deus, que é Jesus. Então nós temos que ter esse entendimento, irmão, para poder buscar a Ele enquanto nós podemos achar. Quantas pessoas estão na UTI, irmão, só com o aparelho ligado, não tem mais nem condição de dar um sinal de falar, Então buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar Ele enquanto está perto, enquanto tem vida, a esperança de buscar a Deus. Glória a Deus. Buscar o Senhor. Quando buscamos conforto, realização, felicidade, prazer em coisas passageiras, nossa esperança provavelmente se frustrará. Por isso é que vemos tantos milionários miseráveis. Irmão, a maioria dos empresários, eles não vivem, eles vegetam a sua vida. Por que eles vegetam a sua vida? Eles só trabalham, entra no banco, empresta daqui, empresta ali, não dorme. De repente você ouve a notícia na cidade: o empresário, dono do mercado, dono de uma loja, vamos falar aqui primeiro, ele pegou 38 e suicidou. Por quê, irmão? Ele está buscando sua riqueza, ele está buscando ser mais milionário do que é, e não tem tempo para Deus, não busca a presença de Deus. E nós temos que entender isso aí, irmão. Tantos famosos frustrados, tantas pessoas saudáveis estão doentes, ansiosas, pessoa rica não tem ansiedade, toma remédio controlado, depressivo, irmão, baixa estima, então esse tipo de coisa. Por quê? Não busca mais a Deus. Buscar a Deus é sempre a saída certa e coerente para a busca mais profunda do ser humano. Ele é o Deus fiel. Se nós buscar Ele, nós vamos encontrar. Aleluia! Bate lá, abrir-se e cruzar. Tem que bater na porta. Batendo, você vai buscar, você vai encontrar. Encontrar Ele vai resolver o seu problema. Mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33 diz essa palavra. Apesar de precisarmos buscar outras coisas na vida, pão, paz, proteção, Deus deve ser sempre o primeiro da lista. Irmão? Sempre o primeiro da lista. Quando priorizamos buscar o Senhor e a sua justiça, Ele acrescenta tudo de que realmente temos necessidade. Se nós
vai buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, Ele tem poder de acrescentar tudo que você necessita na sua vida. Tudo, irmão. Não é alguma coisa, não, é tudo. Então busque primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e Ele vai contemplar, né, a sua necessidade. Porque às vezes, irmão, tem hora, momentos que nós passamos, dificuldade. Às vezes você está numa expectativa para pagar o seu talão de energia, por exemplo, numa expectativa de pagar um boleto, uma conta, numa loja, alguma coisa. Mas aí nós deixamos de buscar a Deus, né, e a sua justiça, para que as demais coisas, para que esse boleto chegue na sua conta bancária, na sua mão, e você vai lá e paga a conta de energia, paga o seu boleto. É buscar a Deus, irmão. Às vezes o crente fica tão preocupado, tão ansioso, irmão, né, que às vezes perde a bênção. Eu tenho um exemplo aqui da nossa igreja, irmão, né? Às vezes eu olho na conta da igreja, né, irmão, e eu vejo que não tem condição, né, que vai pagar o terreno da igreja. Aí de repente, quando menos espera, irmão, aí entra lá uma bênção de Deus na conta da igreja. Aí Deus usa os irmãos para abençoar Deus com seus dízimos, ofertas. E nós estamos vivendo aqui de fé em fé, irmão. E Deus não tem deixado faltar nada todo final do mês. Temos dificuldade, mas Deus tem entrado com providência e abençoando a igreja, abençoando os irmãos, para que os irmãos abençoem esta grande obra. Então nós não podemos viver de vista, nós temos que viver por fé, não por vista. Tem que olhar lá na frente que Deus entrou com providência lá, né? Você viu o escolhido, tentando, mas na hora que chegar no dia certo, vai estar lá preparado já, né? E Deus tem abençoado. Está aí, irmão, que o nosso pastor irmão Murilo deve vencer a gente comigo aí, essa questão, né, irmão Murilo? Aí de repente Deus brava lá, irmão Murilo, vai lá, você está entendendo, irmão? Graças a Deus, desde que eu cheguei aqui, eu nunca fui decepcionado nessa igreja. Deus sempre tem nos socorrido nos mínimos detalhes. Não está sobrando, mas também não está faltando para cumprir a responsabilidade da igreja. Amém, irmão? Então são direcionamentos que nós precisamos ter. A nossa fé tem que estar dentro de nós e nós temos que exercitá-la. Nossa fé, ela não pode ser uma fé emotiva. Nós temos que ter uma fé sobrenatural. Eu falo aqui, aquela mulher do fruto de sangue, ela teve uma fé sobrenatural. E já Josué teve uma fé emotiva. Vou dizer para você o porquê Josué teve uma fé emotiva. Quando morreu Moisés, aí ele disse que seria. Ele começou a falar, aí precisou do anjo de Deus chegar em Josué lá. Não tem como falar, eu estou contigo, né? Sou do anjo de Deus, dá um bravo dele. Então, no início, quando ele, o que será de nós? O nosso grande líder morreu, Moisés. Então, o emocional entrou no coração de Josué. Precisou do anjo de Deus bradar dele. Aí eu entro lá no sobrenatural agora, mostrando na Bíblia, né, o emotivo, né, irmão? A fé emotiva de Josué quando o líder Moisés morreu. Aí precisou você que vai conduzir esse povo, né, a terra prometida. Josué, esforça-te, demorou, precisou, irmão, do anjo falar e animar Josué, porque ele estava assim, emotivo, no natural. Será o que será para nós? O grande líder morreu, mas ele não sabia que Deus estava preparando ele para ele poder direcionar o povo da terra. Aí vem o sobrenatural, que é o que nós temos que acreditar. Aquela mulher do fruto de sangue, debilitada, 12 anos, fragilizada, perdeu muito sangue, gastou todo o seu dinheiro com os médicos e nada resolveu. Mas ela entra na cena que ela colocou no coração dela desse jeito: se eu sou
na caminhada daquela mulher, passando na multidão, né? Ela rastejando, alguém que impedia ela, que até pisava na mão dela, no meio dela. E ela não desistiu. Eu creio que naquele momento que ela estava atravessando a multidão para poder aproximar de Jesus e tocar na veste dele, irmão, alguém disse: pare aí, você não vai conseguir aproximar dele, você está desse jeito, você não tem força para aproximar dele. Mas ela repreendeu no seu coração, novamente ela disse: mas eu disse que somente tocar nas solas, na veste de Jesus eu sararia, então eu vou continuar rastejando no meio dessa multidão, e eu vou aproximar dele e vou tocar nas vestes dele. E ela vai e toca nas vestes de Jesus. Quando ela toca, Jesus para. Alguém me tocou. Como mestre, que alguém me tocou. Olha aí os incrédulos, olha aí o que quer roubar deles. Como o Senhor diz que alguém me tocou no meio desse povo, empurra para lá, outro empurra para cá, o Senhor vai para lá, vai para cá. Não, alguém me tocou diferente aqui, porque saiu de virtude, e aquela mulher foi curada na hora, irmão. Estou entendendo, irmão? Na sua trajetória para receber o milagre de Deus, na busca constante, vai aparecer alguém que vai querer roubar a sua fé. Aí você tem que dizer: eu coloquei no meu coração de servir a Deus, mesmo na dor, mesmo com dificuldade, eu vou chegar no alvo que eu projetei para a minha vida. Estou entendendo, você ou não? É buscar a Deus, não tem outra saída, é só Ele a saída, né? Só Ele pode trazer a vitória para todos nós, né? Glória a Deus. Enquanto se pode achar, buscar a Deus é a oportunidade dada de graça. É só buscar, não paga nada, não paga nada para buscar a Deus, é de graça. É só abrir o coração e falar: Deus, eu estou aqui, ajuda-me, socorre, eu preciso de Ti. É de graça, não precisa pagar nada. Mas existe uma condição importante aqui: há um tempo determinado para essa busca. Em algumas passagens bíblicas vemos que um dia essa chance não existirá mais de buscar a Deus. É igual lá no de Amós, né? Ou vai querer buscar, vai correr para o lado do Oriente, do Ocidente, e não vai encontrar mais nada, irmão. O arrebatamento já veio, tem mais jeito, né, irmão? Vai querer buscar, tem mais jeito, né, irmão? Aquele que insiste em recuar, em recusar a Jesus, e a sua palavra pode perdê-lo para sempre. Provérbios 1, 24, 31. Provérbios 1, 24, 31. Vou ler para os irmãos aqui. Glória a Deus. Porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos o destruirá. Está vendo? É desse jeito. Perder para sempre. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite, ninguém se importou quando estendi minha mão. Então vocês me chamaram, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não encontrarão. Glória a Deus. Provérbios 24, vamos ver aqui. Mas por que clamei e vós recusaste? Porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção? Antes rejeitasse todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa repreensão e zombarei vindo o vosso temor, vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa repreensão como tormenta, sobrevindo-vos a perda
busca. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. É muito complicado, né? Mas Jesus é bom. Glória a Deus. Mas nem todos terão essa chance. Infelizmente haverá um tempo em que não será mais possível buscar. Vai chegar esse tempo. Vai chegar, né? Então aproveite e busque-o hoje. Hoje mesmo. Haverá um tempo em que não teremos mais a palavra de Deus. Uma pergunta: vai ter esse tempo que não vai ter mais a palavra de Deus? Vai ter. Vai ter. Na Bíblia vemos diversas passagens que confirmam exatamente o contrário. A palavra de Deus é eterna. Veja algumas: seca-se a erva e cai a flor. Isaías 40, verso 8. A palavra do nosso Deus permanece eternamente, né? Passarão o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mateus capítulo 24, 35. A palavra de Deus não desaparecerá de todo, mas pode ser que não tenhamos acesso a ela. Pode ser, né? Que a gente não vai ter acesso mais a ela. Há países onde a perseguição aos cristãos e onde a Bíblia é proibida. Por exemplo, a oposição governamental impede que aconteçam reuniões cristãs. Muitos países por aí vai preso, manda matar, taca fogo, né? Não querem deixar mais ninguém ler a Bíblia. E nós estamos abençoados aqui no Brasil. Ninguém doido faz culto na praça, prega, evangeliza na rua, vem com culto, com som, né? Pregando a palavra. Nós temos oportunidade de estar o quê? Buscando a Deus, meditando na sua palavra, porque Deus tem dado liberdade para o Brasil buscar a sua palavra continuamente, né, irmão? Glória a Deus. Aproveite a liberdade que temos em nosso país de ter a Bíblia traduzida em nossa língua, né, irmão? Teve um país aí que recebeu a Bíblia, irmão, na outra língua. Aí tiveram trabalho para poder, né, eles traduzir na língua deles, para eles entenderem a palavra. Precisou de um missionário ali para poder traduzir aquela Bíblia que chegou até aquele povo, né? Às vezes você olha e de repente tem país aí quando ganhar uma Bíblia, era aquela alegria, fazia festa de pegar um exemplar da palavra de Deus, né? Eles parecem dormir até com a Bíblia na cama do lado. E tanta alegria de ter a palavra de Deus no seu poder, para que eles pudessem ler até a Bíblia escondida, num calabouço, num lugar escondido, né? Esse povo tinha sede da palavra de Deus, né? Hoje nós podemos reunir para estudar, anunciar livremente. Há muitos irmãos que não têm esse privilégio. Muitos irmãos dos países por aí não têm esse privilégio, né? Estão lá orando para não ser nem morto. Esse governo comunista que existe por aí no mundo, né, irmão? Aquele povo lá na Coreia, matando bem lá, prendendo bem. Você não pode postar nada de Deus na Bíblia, na internet, você é preso. Então, irmão, nós temos liberdade, né, para servir a Deus. Já pensou se um dia enfrentarmos essas limitações? Você imaginou? Você querer ter um culto para ouvir a palavra, você querer ter uma Bíblia e alguém vem e toma a sua Bíblia, taca fogo na sua Bíblia, né, irmão? Então nós, povo brasileiro, somos abençoados, né? Considerando essa terrível hipótese, deveriam apreciar e desfrutar muito mais dela. O povo de Israel passou por algo semelhante num período sombrio de sua história, conhecido como o tempo de silêncio de Deus, ou o período interbíblico. Veja a profecia de Amós, né? Amós 8, 11, 12, que previu uma sede de fome da palavra, né? Não era fome de pão e de água, mas era fome, sede de ouvir a palavra de Deus. Vai chegar esse tempo, o livro de Amós declara isso, e aí não vai ter mais tempo, não vai ter a palavra de Deus, não. Muito correrão por lá,
dele no Oriente, né? E não vai alcançar mais a palavra de Deus, né? Glória a Deus. Está chegando o tempo, diz o Senhor soberano, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. As pessoas darão sem rumo, de um mar e mar, de um extremo a outro, em busca da palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Já imaginou isso? É a palavra, vai acontecer. A palavra é verdade. Passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não vai passar, ela vai cumprir na risca, irmão? Então nós não podemos desanimar, não, e buscar a Deus. Essa passagem se refere mais diretamente ao período do exílio de Israel, quando as mensagens dos profetas eram raras, as pessoas não podiam ir ao templo, ouvir a Escritura, e não havia cópias como tem hoje, irmão? Cópias exemplares, tanta tradução, né? Traduzido ao meio e tal, tantas, em grego, aramaico e tal, tem tudo isso aí. O povo está estudando, o povo tem, né? Tem a facilidade de ter um exemplar bíblico com a palavra de Deus, né, irmão? Então, naquela época não tinha nem cópia, nem cópia, havia cópia como temos hoje, né? Temos hoje. Depois seguiram-se 400 anos de silêncio profético entre o Antigo e o Novo Testamento. Olha aí, irmão. Silêncio. E nós aqui estamos ouvindo a palavra de Deus continuamente. Deus quer te ajudar. Esforço. Quantas palavras nós temos recebido da palavra de Deus? Quantas palavras? Mesmo assim, as pessoas podiam recorrer à memória do que aprenderam da palavra de Deus, porque a Bíblia diz que bem-aventurado aqueles que lêem a palavra de Deus, e mais bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra de Deus e guardam no seu coração. Às vezes, alguns ouviram, mas não tiveram a oportunidade de ler o exemplar da palavra, mas ouviram e guardaram no coração e deixaram entrar lá. Estão entendendo, irmão? Então é muito especial. Quer dizer, aí tem gente que fala: não, eu cultuo lá em casa, eu faço tudo da família lá em casa, eu leio a Bíblia lá em casa. É muito bom ler a Bíblia, mas o mais importante é o que na Bíblia está escrito. Bem-aventurado, quer dizer, feliz é o homem que ouve a palavra de Deus, e ouvir que os irmãos estão vendo aqui, e guarda no coração para receber a bênção de Deus, né? Então tem gente que tem crente, irmão, que vai desanimando, aí fica lá assistindo o R.R. Soares, aí põe até água lá no copo, tem crente, sabia disso? Põe água lá para receber o som lá, para curar, bebe a água, vai curar eu que canso, curar nada. A água não cura não, o que cura é o poder de Deus e a palavra de Deus que nos liberta, né, irmão? Não tem lenço ungido, não tem vassourinha ungida, não tem flor do amor para abençoar casamento, não, irmão. E tem muitos crentes que estão presos nisso aí, não tem crente da Assembleia de Deus, né, irmão? Ele fala aqui que viveu por algum lugar por aí. Fala: não, eu estou na campanha lá, né? E de Macedo, meu casamento está sentindo comigo, eu peguei a florzinha do amor. Aí, aquela uma bênção, né? Mundial, uma bênção, pega aquela toalhinha, irmão, uma bênção, o cabra que soa dela lá, que é a unção de Deus, vai curar o cabra. Irmão, é a palavra de Deus que libera. Não adianta, tem que estar na presença de Deus, né? Me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Na casa de Deus é aqui que tem cura, é aqui que tem libertação através da palavra, é aqui que tem renovação espiritual. É diferente, irmão. Você está em casa e você está no templo. No templo você ouve o louvor, ouve o testemunho que Deus fala com você, ouve uma mensagem do céu para o teu coração. É aqui que nós devemos buscar a Deus, né? Sempre fé, porque Deus é poderoso para nos ajudar. Salmo 133, né? É isso aí, buscar a Deus, e Deus é fiel para poder nos ajudar. Estou terminando aqui.
A Bíblia diz que sobre os cristãos viriam tempos difíceis. Viriam tempos difíceis. É o que está acontecendo. E perseguições. Você vê aí, você não posso dar aí, irmão, que um vereador do PP entrou na justiça para poder, não sei se vocês vão ouvir aí, é da Assembleia de Deus, uma igreja enorme, faz até trabalho com viciado, para poder destruir, arrebentar essa igreja. Dias difíceis, perseguição contra a igreja de Cristo. Então, tudo está acontecendo conforme a palavra de Deus tem nos trazido em memória, para saber que Deus, irmão, está cumprindo a sua promessa. Dia difícil, perseguição contra a nossa vida, contra a igreja de Cristo, né? Então está se cumprindo a cada dia, né? Inventando leis diabólicas aí, leis diabólicas para poder implantar aí aborto, leis diabólicas para poder o pastor fazer casamento de homem com homem, né, irmão? É desse jeito que nós temos que estar na presença de Deus, para Deus destruir essa força que quer contra a igreja, trazendo, né, irmão, heresia, trazendo tanta complicação para dentro da igreja. Tem igreja, tanto tipo de igreja de Satanás, igreja do homossexual, igreja das velhas, né? E eles estão pregando lá, e acham que está tudo certo. Então dia difícil, perseguição contra a igreja, mas Deus está no controle da igreja, irmão, que a Bíblia diz que a porta do inferno, ela não prevalecerá contra a igreja de Cristo, não prevalecerá, né? Isso poderá incluir a falta de acesso à palavra ou desprezo por ela. Por isso precisamos buscar enquanto é tempo e amar a palavra de Deus, ler, meditar, decorar ela, ensinar, pregar a palavra de Deus, né? Mesmo com limitação de acesso, a palavra de Deus permanecerá viva. Aquilo que você recebeu da parte de Deus, que a palavra está dentro do seu coração, ela vai estar lá, para você não pecar contra Deus, mesmo que você não tenha o exemplar da Bíblia, mas você tem ela no seu coração, para não pecar contra Deus. Então pode até tirar o exemplar, mas se você ouvir a palavra e deixar ela no seu coração, pode tomar sua Bíblia, pode tacar fogo, mas ela vai estar entranhada no seu coração e ninguém vai me destruir, porque você tem a palavra. Ninguém vai te roubar, ninguém vai embaraçar sua vida com nada, porque você tem ela dentro do coração, né, irmão? Invocar enquanto está perto. Invocar é orar, clamar, chamar por Deus. A oração é a chave para nos confia no Senhor. Ela nos ajuda a aproximar de Deus. A oração, a consagração, o Jesus, o jejum, tudo vai nos aproximar. Você pode ver, quando você vê um pregador, um cantor, uma cantora que prega e você não sente nada, está vazio de Deus, não tem a graça, não tem o poder de Deus. Mas quando você vê uma mensagem, um louvor, que a pessoa está na presença de Deus, a voz da pessoa já sai com um som direcionado no coração da pessoa. Mas é buscar a Deus em oração, né, para que Deus possa, né, me aproximar mais de Deus. A sua mão sempre nos sustenta, mesmo na dificuldade, e a sua voz acalma a tempestade. Jesus estava dormindo lá no barco, e os discípulos todos doidos lá, vai afundar o mestre dormindo na boca do barco, ele lá dormindo, levantou a calma aqui, vento, vai acalmar a tempestade. A voz de Deus através da palavra acalma a tempestade na sua vida. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Salmo 32 e versículo 6. Irmão? Portanto, todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas
versículo 5, um exemplo. Salmo 32, versículo 6, é o Salmo. Não tem jeito de ler errado na igreja, ele falou? Vamos ler o Salmo capítulo 23, Salmo. Tem capítulo, é Salmo, né? Mas Deus vai abençoando a todos nós, glória a Deus. Quando buscamos em todo o coração, Deus se volta para nós com misericórdia e amor. Jeremias 29, 13. Quando nós buscamos em todo o nosso coração, Deus, Ele nos concede e Ele se volta para nós com a misericórdia dEle e com o grande amor que Ele tem por cada um de nós. Deus nos ama. Deus Ele não quer ver você sofrendo. Deus Ele quer ver você conquistando. Lá na terceira epístola de João, diz assim: amado, desejo que vai bem em todas as coisas, que tenha saúde, e assim como bem vai a sua alma. O desejo de Deus é que você seja abençoado, porque a misericórdia de Deus são a causa para nós não sermos consumidos nesse mundo tenebroso, nessa sociedade pecaminosa. A misericórdia de Deus tem nos alcançado em todos os lugares aonde estamos, no nosso trabalho, no convívio com os ímpios. Deus tem trazido a misericórdia, dando livramento para a nossa vida. Imagine só, você no seu trabalho, você vai ter que conviver com o ímpio, camarada, terrível lá, boca suja, fala palavrão, camarada, todo tipo de coisa. Mas você vai conviver, né? Mas a misericórdia de Deus, que nós não somos consumidos, o inimigo usa essas pessoas para poder roubar a nossa fé. O Everaldo estava comentando comigo ontem, eu tive uma palestra, penso com ele ali, no dia do ensaio, porque nós estávamos tratando um assunto aí, e ele comentou uma situação. Um evangelista do ministério, que eu vou falar aqui, ele brigou lá na área da casa, não sei se ela estava lá, uma porrada com outro carro. Você já imaginou um negócio desse? Um evangelista brigou no burro com o outro, discussão acabou com a cavalaria. Então nós temos que dar glória a Deus, irmão, que Deus tem dado livramento para nós, no meio desse povo de lábios impuros, esse povo terrível. Analisa bem, né? Deus tem nos guardado. Não é verdade, não? Deus tem guardado todos nós em todo lugar. Você imaginou a mão de Deus sobre a nossa vida? É a misericórdia e o amor de Deus que nos impacta, traz o impacto da bênção dele sobre a nossa vida. Então não é motivo de nós glorificar Deus. Está aí nos irmãos, tem irmão, eu ligo, tem outros irmãos, que trabalham no meio do ciclo lá, né, meu irmão? É tanta coisa, se não tiver com a graça de Deus, irmão, o inimigo afronta a gente. Quer destruir, quer roubar a nossa fé, quer roubar tudo aquilo que Deus nos deu. Mas a misericórdia de Deus, o grande amor de Deus, irmão, ele é manifestado na nossa vida, em todos os lugares que nós pisamos nossos pés. Então é motivo de nós glorificar Deus, porque nós estamos buscando Ele, nós estamos buscando Ele, e a busca e a aproximação desse Deus, Ele vai continuamente aproximar nós, e a Bíblia diz: chegai-vos a Deus, que Ele chegará a nós. Quando nós estamos buscando Deus, automaticamente Ele vai aproximar de nós. Agora, se nós afastarmos de Deus, você acha que Deus vai aproximar de você? Não. É a Bíblia que fala: buscai a Deus enquanto se pode achar. Aproxime de Deus. É o segredo da vitória do crente, né, irmão? É o segredo, porque grande livramento Deus tem dado a nós. Só que nós não contaminarmos esse mundo aí, irmão, essa sociedade aí, já é a mão de Deus na nossa vida. E quantos crentes não aguentam, não suporta, de repente está aí, irmão, caído, não aguentou a prova, não aguentou a afronta, né, irmão, como esse obreiro, entrou na porrada com o outro, mas você já imaginou o evangelista brigar com o burro, dar burro no outro, briga dentro do contexto do trabalho, e foi disciplinado. O Everaldo falou que foi disciplinado, seu Deus. 13 meses, você que disciplina lá.
de repente ele pode ser mandado embora por justa causa. Então a pessoa forma para ministro até de perder o emprego por justa causa. Um crente perdeu o emprego por briga. Você está entendendo como que a mão de Deus é a favor da nossa vida? Nos livra de todo mal, nos livra dos homens sanguinários. Salmo 27 tem uma oração, né? Lá você pode ter uma oração, né? Senhor, me livra dos homens maus, me livra dos homens sanguinários, me livra dos homens perversos, me livra dos homens que maquinam mal contra a nossa vida. Salmo 27 você vai ver essa expressão dessa oração, porque Deus livra mesmo desses homens malignos, homem que maquina mal para poder destruir a nossa vida, destruir a nossa família. Mas Deus é maior na nossa vida do que o inferno contra a nossa vida. É por isso que devemos buscar a Deus enquanto podemos achar. Glória a Deus. Busque o que realmente importa. Busque o Senhor de verdade para de se enganar e de fugir. Deus nos dá um propósito certo na vida. Buscar a Jesus enquanto é tempo, né? Isso não depende dos outros, nem de circunstâncias, depende de nós de buscar a Deus. Não depende de outras pessoas, não, que conduziram a buscar a Deus, não. Depende de você exclusivamente. Não, eu preciso aproximar de Jesus, e eu vou para o culto hoje, eu vou para a oração, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia. Cada um tem que se alinhar para buscar Deus. Mesmo nas circunstâncias difíceis, é eu que tenho que buscar, e você que tem que buscar a sua própria bênção, o seu próprio milagre e a sua própria providência de Deus na sua vida. Não é o parente lá, não é pai, não é mãe, não é tio, não é avó, não. É eu e você que temos que buscar. É pessoal isso. E a salvação, ela é individual. Meu pai não pode me salvar. Minha mãe não pode me salvar, eu tenho que lutar para buscar a minha salvação, ela é individual. Então nós temos que buscar a Deus enquanto se pode achar, né? Glória a Deus. Deve ser um propósito pessoal para cada um. Pessoal. Tenha propósito pessoal. Você vai ver como Deus vai agir na sua vida. Como Deus resolve as causas. Propósito pessoal com Deus. Não, eu não tenho condições de resolver essa situação que eu estou passando, mas eu vou fazer um propósito de servir a Deus de verdade no meu coração, e eu acredito que eu vou tomar posse do meu milagre, da minha bênção. É convicção, é fé, convicção que no propósito de Deus vai resolver a sua causa, porque não tem como eu buscar alternativa que eu tenho. Eu tenho que buscar alternativa diante da minha busca pessoal com Deus, para que Ele possa agir na minha vida e na minha história. Não tem como eu, por exemplo, eu tenho meus filhos lá, eles têm que dar os frutos deles, eles têm que buscar a Deus lá. Eu sempre falava para ter vez que ele falava, é o seguinte, assim, aí, faz isso aí. Eu falei, não, meu filho, vai dando glória aí, vai buscando aí, faz propósito com Deus. Sabe? Teve uma filha minha que estava numa prova querendo desistir do trabalho, o marido saiu, ele trabalha naquela máquina de colher soja, aquela máquina coletadeira de soja. Eu não sei se eu já contei aqui, aí ele perdeu, o gerente não queria pagar a porcentagem da soja, todo ano paga, você não sabe disso. E aí o gerente babeado lá e ele, não, estou ganhando 2.500, eu vou sair dessa empresa aí. Aí minha filha desesperada, eu falei, não, meu filho, o que eu posso fazer com você é orar com você, e você vai fazer um propósito comigo. Eu estou com uma campanha aqui, o Deus da multiplicação vai fazer com você. Ela falou, pai, vou entrar nesse propósito. Rapaz, do jeito que ela escreveu, até fez um envelope, até eu fiz aqui esse propósito aqui, vocês não morreram. Aí, ela escreveu do jeito, irmão, que eles queriam. E aconteceu. Aumentaram o salário dele para 5 mil. Aí pagaram a porcentagem. Aí o dono que mora em Brasília, veio da fazenda, foi lá em Sorriso, Mato Grosso, reuniu com ele e falou, nós vamos pagar aqui a porcentagem para todos os funcionários. Eles compraram terreno, compraram carro dele, compraram, mobiliaram a casa. Então lá serviu. Parece que ele é coordenador, não sei o que lá já. Vocês estão entendendo? É a busca pessoal, é propósito com Deus. Não adianta
não vem mesmo. Porque sempre, vou dar um alerta aqui, sempre quando nós passamos dificuldade na vida, queremos conquistar alguma coisa, queremos que Deus resolva alguma situação, sempre, irmão, pode crer que eu estou dizendo aqui, vai aparecer alguém para desanimar a sua fé. Está perdido isso aí, já era. Se você tem propósito com Deus, essa palavra não tem poder não. O que vai ter poder é a mão de Deus na sua vida e nessa situação. Você pode glorificar Deus com isso? Toma posse do seu milagre. É na hora que você está no caminho. Você imaginou essa mulher de fruto de sangue? Ela estava passando a multidão, quiseram parar ela. Ela falou: não, eu coloquei no meu coração, se eu somente tocar nas vestes dele, eu vou ser curado desse irmão, e eu vou prosseguir, mesmo trabalhando, mesmo arrastando na areia ele, mas eu vou aproximar. E ela prosseguiu, tomou a raia sua barraia, saiu em virtude de Jesus, e ela foi curada instantaneamente. Quem pode glorificar a Deus? Deus pode fazer isso, irmão, na sua casa, na sua família e nessa situação que você está vivenciando, porque Ele tem poder para isso. O que Deus quer de nós, o que Ele quer é propósito de buscar a Ele sem reserva. Ele quer, Ele exige a nossa busca, Ele exige o nosso propósito para que Ele possa resolver a nossa causa. Deus é fiel. Vamos terminar. Glória a Deus. Aqui. Com esse objetivo maravilhoso, terá uma vida completa e feliz. Entendendo? Olha só. Com esse objetivo de você buscar a Deus com propósito, é buscar a Deus com propósito. É igual quando você vai orar. Não adianta você só dobrar o joelho e falar: Jesus, você tem que orar com propósito, orar com sabedoria, pedir a Deus com sabedoria. Às vezes tem gente que pede coisas, sabe, coisas exorbitantes, irmão, que naquela hora o seu pedido tem que ser com humildade diante de Deus, né? Humildade, Deus vai agir ao nosso favor. Ele é fiel para poder abençoar a nossa família. Como são felizes os que obedecem a seus estatutos e de todo o coração buscam. Salmo 119, versículo 2. Irmão, são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração buscam. De todo o coração busca. Alegria do coração. Eu vejo, irmão, a busca, a fala com Deus, você tem que buscar com alegria no coração. Tipo assim, você tem que contemplar que a bênção é sua. Nós não podemos ser, tipo assim, um crente superficial com a situação que estamos vivendo. Você tem que ter atitude, aquela fé sobrenatural. Eu creio, Deus vai me ajudar, Deus vai resolver essa causa minha. Isso é autoridade que nós precisamos pedir da parte de Deus para cada serva, para poder liberar a palavra profética na nossa própria vida. Você tem poder, você e qualquer um de nós temos poder para liberar a palavra para a nossa vida. Eu creio, Deus vai dar vitória. Está repreendido todo mal da minha vida. Deus é comigo. Você tem a autoridade de Deus para profetizar na sua casa. Glória a Deus. Deus é fiel. Aleluia, que glória. Eu estou alegre com essa palavra. Glória a Jesus. Palavra abençoada. Para terminar, busque viver em Cristo o verdadeiro amor de Deus. Essa vida inclui vontade, querer, confiança na palavra e alegria no Senhor. Conhecendo os seus propósitos, Ele o ajudará a lutar pelo que realmente tem valor
na sua vida. Não perca tempo com coisas vazias, sem sentido. Lembre-se, a verdadeira felicidade é só com Jesus. Essa é a verdadeira felicidade de Deus, somente Ele. Glória a Deus. Vocês estão abençoados porque Deus me deu essa palavra para ministrar na sua vida. Eu estou com tanta assim, coisa de Deus aqui dentro do meu coração, determinado em nome de Jesus, a bênção de Deus na sua casa, na sua família. Tudo vai passar. Tudo vai passar. Vai chegar a brisa do Espírito de Deus dentro da sua casa. O poder de Deus vai manifestar nessa situação que nós pensamos que não vai se solucionar. Deus traz a resposta certa na hora certa. Ele pode ter certeza. A Bíblia diz que todas as coisas elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. É por isso que nós temos que acreditar no poder da palavra de Deus. Tudo que estamos passando vai contribuir para o poder de Deus manifestar na sua vida, e o nome do Senhor ser glorificado nesse sofrimento, nessa dor que você está passando. Quem pode glorificar? Glória a Deus. Maravilha. É isso aí. Glória a Deus. E ninguém vai lá. Dá uma pausa aí. Glória a Deus. E a bênção de Deus, né, irmão? Os irmãos estão alegres com essa palavra?